Olá, boa tarde, seguidores do Diálogo Diplomático. Antes de mais nada, enquanto a gente começa aqui, mais uma live que nós vamos discutir como gerenciar o tempo na preparação para o TPS. Queria pedir para as pessoas que estão participando agora, ou as pessoas que estejam vendo essa live depois, no nosso canal do YouTube, que ajudem a incentivar o compartilhamento de conteúdo gratuito, né, para o CACD, e com 4 ações básicas, que é, se você não é ainda seguidor do canal, por favor, se inscreva, clique no sino para receber as notificações das lives e de mais conteúdo gratuito que eu publico aqui no canal ao longo do ano. Curta o post, se for possível, e compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos. Qualquer uma dessas ações já ajuda muito e incentiva o canal a continuar crescendo e a publicar mais conteúdos em benefício de todo mundo, certo? Então, queria... É a única coisa que nós podemos pedir em troca, né? Da participação de vocês e do conteúdo que nós estamos publicando aqui, ok? Bom, mas vamos então começar. Vamos falar de como gerenciar o tempo na preparação para o TPS. Esse vídeo está sendo gravado aqui no dia 18 de julho de 2020, mas em termos gerais, ele provavelmente, se você assistir esse vídeo no ano que vem, ou se assistisse esse vídeo no ano passado, assim, um paradoxo de bootstrap aí para quem gosta de Dark, né? Os mesmos princípios se aplicariam. Claro que em caso de uma mudança muito significativa na prova, exclusão de matéria do TPS ou uma redistribuição muito grande, muito brutal de questões, as coisas poderiam mudar, mas dada a estabilidade, né, pelo menos no formato da prova objetiva, os princípios que se aplicam na preparação são basicamente os mesmos, certo? Então vamos começar, vamos direto ao assunto, né? Vamos direto ao ponto, para que a gente possa, então, entender aqui como fazer essa organização. Também, já entrando direto no assunto, queria esclarecer o seguinte: essas sugestões de organização que eu vou dar aqui são sugestões baseadas nos princípios de estudo nos quais eu acredito e que eu uso como metodologia para os meus alunos, certo? Você não é obrigado a concordar, você não é obrigado a aplicar. Inclusive, se você tiver alguma dúvida ou discordar e achar que tem uma metodologia melhor, você pode colocar aqui nos comentários, porque o debate vai ser interessante, ok? De qualquer forma, são cenários, são organizações e são estratégias que eu vou apresentar aqui, né? Utilizadas com os meus alunos de coaching ao longo dos últimos 12, 13 concursos em que eu treino candidatos, preparo candidatos para o CACD. Sempre com excelentes resultados. Bom, vamos lá. Então, eu acho que o primeiro equívoco nesse processo é o de imaginar que existe uma fórmula universal de organização do tempo, certo? E de tornar o estudo mais eficiente. Isso definitivamente não é verdade. Claro que tentar estipular regras gerais e fórmulas gerais que as pessoas vão tentar seguir é sempre eficiente em termos de alcance, né? Mas não necessariamente eficiente em termos de resultado. Quando nós estamos falando de pessoas diferentes, com perfis diferentes e com tempos, né, com tempo disponível diferente, recursos diferentes, quer dizer, tem muitas coisas associadas, certo? E entre essas coisas, nós temos então que levar em consideração diversas variáveis para que você possa entender, por exemplo, como você organiza melhor o seu tempo. Nessas variáveis estão o seu tempo disponível total e a quantidade de recursos, não necessariamente recursos financeiros, né, mas de recursos de estudo que você tem disponíveis. A segunda questão é o formato da prova, certo? Que nós já sabemos qual é, está fixo, o número de questões e a distribuição das disciplinas. E a terceira questão é o background de cada um e qual o nível de dificuldade, que tipo de dificuldade
os candidatos têm a mais ou a menos em uma matéria ou em outra, né, para chegar na revisão. Claro que nesse momento aqui nós estamos considerando um processo de revisão verdadeiro, certo? Então, estou partindo da premissa de que você está revisando e para revisar você já formou a sua base anterior dos conteúdos, certo? Então, teoricamente, claro que isso é teoricamente, você não deveria estar aprendendo conteúdos novos nesse momento. Óbvio que, dado o tamanho do programa do CACD e a imensidão de conteúdos envolvidos, você sempre vai estar aprendendo algo novo. Claro, mas eu me refiro nesse ponto aqui ao básico, certo? Você tem que ter passado pelos pontos básicos da maior parte das disciplinas, né? E ter uma boa ideia dos conceitos para que você possa, então, fazer uma revisão adequada, né? Porque se nós tivermos um processo de revisão que você está tendo que ainda assimilar parte do conteúdo antes de partir para a revisão, os princípios que eu vou colocar aqui podem não se aplicar, ok? Feito esse disclaimer, vamos lá. Vamos pensar, então, em 3 cenários, ok? De distribuição de tempo. E depois eu vou desenvolver cada um desses cenários aqui. Cenário 1, dedicação exclusiva, ou, se não exclusiva, dedicação semi-exclusiva ao CACD, significa que você tem o seu estudo como expediente de trabalho, certo? Então, seria você ter em torno de 8 horas por dia, pelo menos, agora de 8 a 10 horas por dia, e incluindo o final de semana no seu tempo de preparação, certo? Então, isso aqui é um cenário. Seria, em tese, o melhor cenário, mas não necessariamente nós falaremos sobre isso. Segundo cenário, que é você tem dedicação parcial ao CACD, certo? Você tem uma dedicação parcial intermediária, quer dizer, você ou trabalha ou você estuda, né? Você tem alguma outra atividade que toma algumas horas da semana, mas que consegue te deixar com uma média de 5 a 6 ou 7 horas diária de estudos, não necessariamente todos os dias, mas incluindo os finais de semana, certo? Então, você tem, por exemplo, 4 horas por dia de segunda a sexta, e somando sábado e domingo, você acrescenta mais algumas horas, você consegue chegar, então, a uma média de 6 horas, 7 horas diária com essa soma de horas. Isso é um segundo cenário. Terceiro cenário você tem pouco tempo para estudar, certo? Então, você tem o seu grau de dedicação é totalmente parcial, seja por qual for a razão. Seu trabalho, questões de outras atividades educacionais que você exerça, coisas que te exigem, que estão então fora do seu alcance e que te obrigam a estudar um pouco menos em termos de tempo dedicado, certo? Nesse momento de revisão, essa distribuição de tempo muda, né, substancialmente como você vai se dedicar e como você vai distribuir o seu tempo como um recurso escasso, especialmente para quem tem menos tempo dedicado, né, para quem está nos casos 2 e 3, como você vai distribuir o recurso escasso do seu tempo para você ter a melhor eficiência e o melhor resultado, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar então aqui na situação que seria, em tese, a situação ideal. Você tem dedicação exclusiva para o CACD. Você está estudando, você tem tempo de segunda a domingo, o seu estudo é o seu expediente de trabalho, e você consegue dedicar de 8 a 10 horas por dia, certo? Então, vamos lá. Cenário 1. Nesse caso, nesse momento de revisão, é estritamente necessário, e isso vai se aplicar aos outros casos também, que você, nesse momento, esteja fazendo aulas de revisão de todas as matérias, ok? E de preferência, com listas de exercícios ou metodologia de exercício de todas as matérias, certo? Quando eu me refiro a todas, são todas mesmo, não vamos tentar encontrar pelo em ovo nessa interpretação. Português, inglês, história do Brasil, história mundial, direito, geografia, economia e política internacional, certo? Então, temos aqui todas as matérias. Curso de revisão, aula com metodologia de exercício em todas as matérias. Mas como fazer essa distribuição? Eu devo fazer mais aulas
adaptar disciplinas que caem mais questões, ou devo fazer menos aulas? Ou devo fazer um número igualitário de aulas, né? Então, como economia cai menos e geografia cai menos, eu devo fazer menos aulas, dedicar menos tempo, devo dedicar mais tempo das aulas, por exemplo, a português ou inglês, ou as histórias, né, que caem 11 questões cada uma? Não. Agora, como assim, professor? Como não? Se você tem a sua dedicação integral ao CACD, isto não é necessário. E nesse ponto nós dividimos então a sua distribuição de tempo em 3 níveis. Primeiro nível, o das aulas e o dos exercícios, certo? Nesse ponto você vai dedicar a carga praticamente idêntica. Você vai fazer aula de todas as matérias, você vai fazer todas as suas aulas, você vai fazer todas as suas listas de exercício com uma média. Claro que isso varia um pouco, a depender de que curso ou professor você está fazendo. Você pode estar fazendo um pacote fechado ou com um curso só, o que tem as suas vantagens em termos de coerência da metodologia. Ou você pode estar fazendo aulas em cursos diferentes, com professores diferentes, que também vão ter cargas e metodologias um pouco diferentes, o que pode ser desvantajoso, mas tem a vantagem de você estar selecionando os professores que você considera melhores e mais adequados para cada uma das matérias, né? Porque se nós formos, nesse caso é possível você montar a melhor seleção de professores, né, onde que você considera a melhor seleção de professores para o CACD, ok? Então, vamos pegar uma média aqui, né? Vamos calcular que a média das aulas vai ser de 2 horas. Tem algumas que duram mais, algumas que duram menos, certo? Então, você vai ter uma média de aula de 2 horas, ok? Considerando as listas de exercício de cada uma dessas aulas, que também variam de tamanho, mas vamos botar a média aqui, que você vai ter pelo menos 1 hora de dedicação para a lista de exercício de cada uma das matérias, certo? Ok? Então, nós temos 3 horas de aula e de exercícios para cada uma dessas outras disciplinas. Ok? Certo? Pelo menos, com esse tempo dedicado. Esse tempo é um tempo que tem que ser distribuído igualmente. Você vai fazer todas as aulas, todas as disciplinas, dedicar o mesmo tempo desse seu bloco de 8 a 10 horas por dia que você tem, certo? Então, você vai dedicar essas 24 horas semanais a fazer as suas aulas, e assim você vai ter uma revisão adequada ponta a ponta, ou pelo menos assim deveria ser, e é o que os cursos oferecem, né? Uma revisão adequada ponta a ponta do programa de todas as disciplinas. Nesse ponto você vai estar tapando alguns buracos, reforçando alguns conteúdos, aprendendo algumas coisas novas. Espera-se que seja um número pequeno de coisas novas, certo? Igualmente, você não desequilibra o número de aulas, certo? Mas, professor, por que eu não devo desequilibrar o número de aulas se geografia cai menos do que as 2 histórias? Não deveria dedicar mais tempo? A maneira como você redistribui esse tempo não está na quantidade de aulas que você vai assistir, certo? Mas sim no esforço que você vai fazer fora das aulas, e nós já chegaremos lá nesse ponto. Uma questão importante sobre como também fazer a organização dessas aulas. Em função da mudança, praticamente migração total, né, 95% da preparação para o CACD hoje é feita aqui, né, nos nossos computadores, como nós estamos fazendo aqui, ela é feita online, o que tem muitas vantagens, inclusive dá acesso aos candidatos aos mesmos cursos, aos mesmos professores, onde quer que eles estejam, se eles tiverem um acesso pelo menos razoável à internet, certo? Então, isso democratiza muito. Eu acho que favorece muito o concurso. Mas isso também leva a alguns problemas muito graves de desorganização, que nos cursos presenciais eram um pouco mais difíceis de acontecer, a não ser que fosse uma desorganização causada pela própria administração do curso, né? Quer dizer, se o curso tem lá e começa a cancelar a aula, o professor cancela, vai, volta, transfere, bota 3 aulas na semana, mas isso estava fora do controle dos alunos, né? Agora que nós estamos falando de assistir aulas online ao vivo ou assistirmos depois, surge o problema de tratar a preparação como se ela fosse uma maratona Netflix, uma maratona
Amazon, certo? Bom, então hoje eu vou fazer uma maratona de aulas. Eu vou assistir 3 aulas, 4 aulas de economia, vou assistir 3 aulas, 4 aulas de inglês, ou de política internacional, todas juntas. E aí você fica com aquela sensação assim, que alívio, terminei as aulas, assisti às aulas, né? Mas qual foi o aproveitamento disso? Certamente foi pífio, certo? Porque você precisa de um certo tempo de assimilação para as coisas e você precisa principalmente, né, assimilar bem os exercícios, fazer as correções, etc, etc, etc. Então a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que você não pode pegar essas aulas e simplesmente vou assistir 3, 4 aulas da mesma matéria num dia, porque nós não estamos pensando aqui necessariamente em fazer o cumprimento do cronograma, né? Não, eu tenho que terminar o número de aulas. Não é só uma questão de você terminar o número de aulas, né? É como você aproveita aquela aula e como você consegue assimilar os conteúdos. Então, se você tentar colocar tudo de uma vez, de uma forma muito rápida, e não tentar deixar aquele conteúdo assentar um pouco na sua cabeça, você vai ter dificuldade depois, certo? E o problema do estudo online e do estudo que a gente mesmo organiza, o tempo, né, é que nós tendemos, então, a cometer muitos erros nessa distribuição, certo? Por exemplo, a gente acaba dedicando mais tempo a matérias que a gente acha que são mais importantes, porque caem mais questões. Estou falando aqui em termos de aula, certo? Só em termos de aula. A matérias que nós consideramos mais importantes, ou numa matéria que nós temos mais dificuldades do que cai, mas que cai pouco, certo? Cai menos TPS, acaba dedicando tempo desproporcional e acabamos deixando que a ansiedade organize o nosso cronograma, né? Quer dizer, eu estou ansioso por causa disso aqui, então eu vou conter minha ansiedade, vou meter minha cara, assistir 4 aulas seguidas, no final disso a minha ansiedade melhorou, mas o meu resultado de aprendizado e o meu resultado em termos de prova não melhorou nada. Possivelmente o resultado se aproxime de ser nenhum deles, né? Porque é muito importante que você dê sequência e faça a repetição. Então, para evitar isso, qual a melhor forma? Estabeleça pelo menos 2 horas por dia, no máximo 2 aulas por dia, certo? Claro, quando você está falando, tem, por exemplo, alguns modelos de curso que as aulas são de 25 minutos, certo? Então eu tô calculando aqui por 2 horas de aula, mais ou menos, cada matéria, certo? Então, se nós estamos falando de aulas de 25 minutos, são 4 blocos de 25 minutos, né? Então, certamente uma aula, um curso baseado em aulas de 25 minutos não vai ter 8 aulas, né? Vai ter 16 ou 20 aulas. Então, você precisa juntá-las para você poder fechar esse cronograma. Mas então você vai ter as aulas de 2 horas, ok? Mais a lista de exercícios, certo? Então você tem que fazer isso no máximo 2 aulas por dia, ok? Certo? Primeira coisa. Então, isso vai dar, com as listas de exercícios e as aulas, para você aí que está com dedicação integral, você vai ter mais ou menos de 4 horas e meia, 6 horas dedicadas a esse processo, nesse dia, ok? Outra recomendação, que as aulas sejam de preferência de matérias díspares, ok? Separadas, que você não confunda muito. Então, você faça, por exemplo, num dia, deixando claro que isso que eu vou dizer aqui é apenas hipotético, a distribuição pode ser outra, desde que respeite o princípio de que as matérias divirjam um pouco em termos de conteúdo, né, para sua mente ficar mais arejada quando você passar por uma coisa para outra, você recomeçar o seu processo de concentração, quer dizer, não entrar naquele platô de atenção que você está fazendo as coisas no piloto automático, mas não está mais assimilando muito bem o que você está fazendo, certo? E o que você está lendo e o que você está estudando, ok? Então, deixando aqui apenas para esclarecer que essa distribuição de aulas aqui é uma sugestão, pode ter outras formas. Mas, por exemplo, no primeiro dia você faz História do Brasil e Português, no segundo dia você faz Inglês e Política Internacional, no quarto dia você faz Direito e História Mundial, e depois você faz Geografia e Economia, certo? Fez isso, chegou no final do quarto dia, no quinto dia você recomeça o ciclo. Isso permite que você tenha um cronograma em que a cada 5 dias você vai estar voltando para a disciplina. Então, a disciplina que você faz no primeiro dia, você faz no primeiro e no quinto. A que você faz no segundo dia, você faz no segundo e no sexto. A que você faz no terceiro dia, você faz no terceiro e no sétimo, certo? Então, a cada, assim, no quinto dia, depois que o ciclo
começa, que seria o seu 5º dia de estudos, depois que você começa, você está voltando para a matéria anterior em tempos de aula, certo? Então, essa é a distribuição. Você vai ter de 4 a 6 horas por dia para fazer a lista de exercícios e assistir às aulas das matérias. Então, a cada 8 dias, você vai ter feito 2 blocos de cada uma. Quando estivermos falando de aulas ou cursos que tem um bloco de 25 minutos, você pode ver, por exemplo, até 4 blocos de uma mesma disciplina, depois mais 4 blocos de outra mesma disciplina. Eu falo, mas professor, você não disse que era para não ver mais de uma aula da mesma disciplina? Bom, vamos chegar à conclusão aqui que blocos de 25 minutos não terão necessariamente o mesmo alcance de conteúdo que uma aula de 2 horas, 1h30 ou 2h20, certo? E as disciplinas também têm perfis um pouco diferentes. E aqui fica tudo igual, ok? Mas faça todas as aulas de história, todas as aulas das histórias, todas as aulas de PI, todas as aulas de geografia, todas as aulas de direito, todas as aulas de português, todas as aulas de inglês, todas as aulas de economia, certo? Tudo isso, então, feito aqui com esse bloco 4 a 6 horas por dia. O que eu faço com o resto do tempo, professor? Bom, esse resto do tempo, para você que tem dedicação integral, vai lhe dar mais ou menos de 2 a 4 horas, dependendo da sua energia, né, do tempo que você tem para dedicar. Então, você vai ter mais ou menos de 2 a 4 horas por dia, ok? De segunda a domingo, mais ou menos, para preencher com outras atividades de estudo. É nesse ponto em que se faz uma redistribuição, aí sim, proporcional em termos de importância e em termos de reforço para alguma dificuldade que você tenha nos estudos, certo? Então, aulas iguais, lista de exercícios iguais, mantendo aqui o mesmo ritmo, o mesmo nível, nesse esforço extra, que é o que nós vamos definir aqui como esforço extra-aula, esforço extra-classe, é onde você dedica mais tempo, sim, para as disciplinas que caem mais questão, ok? Aqui, então, nós estamos colocando português, inglês, história do Brasil, história mundial e política internacional, que somados têm 51 pontos na prova, certo? Ok? Isso é bem importante. Nessas 2 horas, então, diárias, 2, 3 ou 4, dependendo do quanto você tiver conseguindo se dedicar, por dia, você coloca, então, o esforço extra para essas disciplinas, certo? Esse esforço extra para essas disciplinas, aí é onde se pode incluir vários recursos que, tradicionalmente, por exemplo, eu não uso antes do processo de revisão, certo? Que são muito úteis na revisão, mas que no processo anterior, quando você precisa ganhar um conteúdo mais denso, eles não são tão úteis, mas que aqui eles são. O que são isso? Você pode fazer, por exemplo, repetir alguma aula de vídeo de algum conteúdo que você tenha maior dificuldade em relação a essas matérias, certo? Ok? Então, por exemplo, se fazer uma aula extra de português, meu Deus, estou com muita dificuldade aqui de ter decrásio, pontuação ou orações subordinadas, então vou fazer aqui uma aula ou uma lista de exercícios extra. Inglês, mesma coisa, né? Vou fazer aqui exercício extra de inglês, vou testar vocabulário. Nas outras disciplinas, né? Pode ser, por exemplo, História do Brasil, História Mundial, posso refazer uma leitura de um livro que seja muito importante para a prova, né? Que possa dar uma cobertura maior aqui, dedicar algumas horas para fazer isso. Ou, para quem não está acostumado a fazer leituras de obras completas, posso, por exemplo, revisar minhas anotações, meus cadernos, eventualmente fichaments que eu tenha feito, que eu tenha tido acesso. Isso nesse tempo extra. E esse tempo extra se dedica exclusivamente às matérias com maior número de questões. Certo? Às vezes, tá, professor, mas o que eu faço com as outras? As outras, você vai fazer as aulas, os exercícios e seguir o seu cronograma normal. Se você tiver muita dificuldade numa delas, nesse momento, não é o momento para você dedicar tempo desproporcional, certo? É diferente, por exemplo, ao longo do ano, né? Você vai fazer uma preparação de um ciclo de um ano, para o ano que vem a coisa muda de figura, né? Tem tempo para fazer várias coisas e várias organizações. Agora, faltando 42 dias para a prova, se você está com muita dificuldade numa matéria que cai pouco, não adianta você querer dedicar um tempo desproporcional a essa matéria agora.
porque ela não vai te aprovar no TPS. Ela só está lá para te reprovar no TPS. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso, professor? Vamos separar aqui, então, a prova em 2 blocos. Num bloco, nós temos economia, direito e geografia. Matérias super importantes para passar no CSD, evidentemente, né? Mas agora, para revisão, nesse curtíssimo prazo, nós temos pouco tempo para dedicar, certo? Então, temos que distribuir. Aqui nós temos 22 questões. Se você for nessa prova e fizer 60%, aliás, se você for na prova e fizer 100% em geografia, direito e economia, você fez 22 pontos. Ainda vão estar faltando de 28 a 30 para você passar no TPS, baseado na nota do ano passado, né? Pode mudar, evidentemente, isso aqui é hipotético. Então, vai estar faltando de 28 a 30 pontos para você passar no TPS, certo? E aí, se você vem aqui e faz nos outros 51 pontos, você precisa fazer 100% aqui e mais ou menos 60% nos outros 51 pontos para você passar raspando no TPS. Evidentemente, ninguém vai fazer 100%, né? Se fizer 100% nessas 3 matérias, 100% respondeu tudo, acertou tudo, eu recomendo que você desista do TPS e vá jogar na Mega Sena, porque você vai ganhar essa Mega Sena da virada, né? Porque é realmente muito difícil disso acontecer. Agora vamos inverter, certo? Vamos inverter. Nas outras matérias que tem 51 pontos, se eu fizer 80% dos pontos dessas disciplinas, certo? 80% de 51 pontos dá um pouco mais de 40 pontos. Para você passar no TPS, faltam quantos pontos? 11, mais ou menos, certo? Pode ser 10, pode ser 11,5, mas é por aí. Vamos botar 11 pontos, que você vai alcançar 51 pontos, já está acima da nota de corte do ano passado. 11 pontos é 50% do desempenho dessas matérias que caem menos. Certo? E 40 pontos, 80% das outras. Então, um bom desempenho das matérias que caem mais, com um desempenho mediano, até abaixo de mediano, né? Nas disciplinas que caem menos, você passa no TPS, certo? Mas, professor, como eu resolvo isso para outra fase? Bom, isso é motivo para outra live e é outro tema que aí tem que se discutir como se foi feita a preparação de base. Nesse momento, nós estamos falando aqui estritamente de como a gente faz essa preparação totalmente concentrada na prova objetiva, né? Que é o que se deve fazer nesses últimos 2 meses e agora desde a saída do edital, né? E nesses 45 dias, certo? E assim você faz essa distribuição de tempo. Vamos lá, voltando então para você com dedicação integral. Aulas mantidas uniformemente, né, com a distribuição que você tiver em termos de quantidade, no máximo 4 horas por dia de aula, 2 aulas, falando em aulas de 1h30, 2 horas, ou um pouco mais, falando das aulas de 25 minutos, mais 1 hora para as listas de exercício, que você pode escolher fazer antes ou depois, tem objetivos diferentes. Fazendo a lista de exercícios antes da aula, você vai saber o que você errou e vai corrigir. Fazendo a lista de exercícios depois da aula, você vai testar o seu conhecimento em termos de aprendizado, certo? Geralmente eu prefiro que se faça a lista antes da aula, ok? Mas não é necessariamente obrigatório, dependendo da sua distribuição de tempo, você pode fazer a lista até o outro dia, fazer a lista no final de semana, porque é quando eu tenho mais tempo distribuído. Então temos aqui as aulas distribuídas harmoniosamente, a lista de exercício distribuída harmoniosamente. Esforço extra nesse terceiro bloco de estudos é o esforço em que você vai é o esforço no qual você vai dedicar tempo único e exclusivamente às matérias que caem mais: português, inglês, política internacional, história do Brasil, história mundial, de onde sai 51 pontos que aprontam no TPS. Sempre reforçando, para não ficar fora de contexto, que nós estamos falando aqui não de um contexto global de preparação, estamos falando de uma preparação de curtíssimo prazo para a prova objetiva nos últimos 40 dias, certo? Então, estamos partindo do pressuposto de que nesse processo de revisão você já passou pelo programa antes, que você não tá zerado ou só com 30%, 40% de conteúdo de economia, ou de geografia, ou de direito. Você passou por isso antes, certo? E o aprofundamento que vai ser feito para a próxima etapa se faz de outra forma. Ok? Vamos, então, para o segundo cenário. O segundo cenário você tem dedicação parcial ou semi-integral. Você tem aí um tempo de 4 a 6 horas por dia para estudar, considerando o seu final de semana
e principalmente o que você tem ali durante a semana por dia. Geralmente são pessoas que têm trabalho, mas com horários de trabalho que não são tão pesados ou que são flexíveis, né, que você consegue quebrar o horário aqui e ali, você não tem a mesma quantidade de horas dedicadas por dia, certo? Nesse caso, você vai ter menos tempo, por exemplo, para fazer o esforço extra, né? Mas ele ainda assim poderá ser feito. Mantém-se o princípio de você fazer as aulas harmonicamente para você fazer a cobertura da revisão de ponta a ponta e as listas de exercício. Isso vai te dar mais ou menos, vai te dar em média, né, 24 horas de dedicação aos estudos a cada 5 dias. Para uma pessoa no seu caso, vamos calcular aqui que na média, contando os finais de semana, você vai ter uma média de 6 horas por dia, né, de estudos, você vai ter mais ou menos aí umas 6 ou 8 horas de estudo extra, certo? Por semana. Estudo extra, eu digo estudo extra classe, né? Fora da aula e fora da revisão. No seu caso, provavelmente tentar fazer uma leitura ou uma releitura, se você não tiver muito acostumado a ler a obra completa e não ler muito rápido, pode ser pouco eficiente. Nesse caso, aí, realmente o melhor é você usar esse tempo, seja para fazer repetir, né, uma aula que você tenha assistido de um conteúdo, um tópico que você tenha mais dificuldade nas principais matérias, seja para você fazer outras listas de exercício, certo? Seja para você usar seus cadernos, seus resumos, seus fichamentos, tudo e tal. O importante aqui da metodologia que eu estou colocando na distribuição do tempo é que eu não acredito, eu acho que você não deve dedicar todo o seu tempo de estudo fora das aulas a ficar só lendo, a ficar só fazendo resumo, caderno, resumo, caderno, resumo, caderno, resumo, caderno, resumo, caderno. Isso não vai ser eficiente, certo? Mas, dada a sua limitação de tempo, ok? É o melhor recurso que tem aqui para quem está com essa dedicação parcial, principalmente. Uma coisa que vale também, importante, se aplica, na verdade, a todos os casos, mas aqui um pouco mais, né, porque você tem menos tempo dedicado, né, tempo extra dedicado, é ter uma atenção especial e bem grande com português e com inglês, certo? As pessoas ficam muito preocupadas com os conteúdos programáticos gigantes, né, de história, de política internacional, estão preocupados porque a pegadinha aqui, não, porque a lista de exercício, porque o fato, porque o detalhe, é tudo verdade, né? Não discuto. Eu também tinha essa preocupação quando fiz a prova. Não esqueçam que eu já tive no lugar de vocês, certo? Eu entendo isso, mas português e inglês são definitivos, porque são duas matérias e que o tipo de estudo é diferente dessas outras, né? Você precisa de um conhecimento mais acumulado, e se você for mal nessas provas, você provavelmente está reprovado, certo? Se você fizer, sei lá, 50% em inglês, 50% em português, você não vai passar no TPS. Muito difícil, quer dizer, você precisa fazer um score muito absurdo nas outras matérias. É estatisticamente possível, né? É possível que alguém consiga, que tenha um caso, mas a gente não pode orientar a nossa preparação pela exceção, né? Quer dizer, então, no caso, assim, que dê tudo, absolutamente tudo errado, vai girar ali vão abrir a porta da esperança e eu vou passar porque eu dei sorte. A gente não pode fazer isso. A gente tem que calcular as coisas de uma forma que seja, digamos assim, não é eficiente a palavra que eu tô procurando, né? Mas de uma forma que seja adequada, né, e realista em relação ao que tipo de resultado eu posso alcançar e o resultado que eu preciso para passar nessa prova, certo? Ok? Então, nesse tempo extra, seria bom dar uma olhadinha, você aí que está em dedicação semi-parcial e tem pouco tempo para o tempo extra, precisa dar uma olhadinha, certo? Com um pouquinho mais de atenção em português e inglês. Esse é um equívoco que várias pessoas cometem, né? Meio que deixam para lá. Ah, não, eu vou conseguir, é fácil e tal. Não é. Não é. Ok?
E aí não adianta nada você chegar lá na prova depois e, meu Deus, vou chutar 30% da prova de inglês aqui, ou das questões de português, por qualquer razão, e aí você compromete todo o seu desempenho, você vai comprometer todo o seu desempenho e perder pontos de questões que você acertou por mérito, que você sabia a resposta que você tinha estudado, e vai jogar sua aprovação fora, certo? Não faltam exemplos de casos que eu posso dar de candidatos ao longo dos anos que cometeram esse tipo de equívoco e acabaram ficando de fora sem a menor necessidade. Certo? E agora, então, vamos para o terceiro caso, ok? O terceiro caso, que é, então, você tem pouco tempo, certo? Você tem ali 4 horas por dia no máximo, somando, em média, os finais de semana. Certo? Bom, vamos lá. Desculpe o barulho, que eu acabei derrubando aqui uma coisa da minha prateleira. Sorry. Nesse caso, o que você faz? Concentre-se nas aulas e nos exercícios em primeiro lugar. Esse é o momento para isso. Certo? Esse é o momento para isso. Então, mantenha harmoniosamente, vamos lá, mantenha o princípio de seguir as aulas normal, aquele princípio que eu coloquei no início, o princípio da distribuição das aulas, todos como eu coloquei é esse mesmo, certo? E das listas de exercício, ok? Manter esse princípio. Segunda coisa, tente arranjar um pouco mais de tempo proximamente à prova para você conseguir chegar pelo menos no nível da dedicação parcial e fazer um esforço extra. Claro que nem todo mundo pode fazer isso, nem todo mundo vai ter condições de fazer isso, quer dizer, as pessoas têm diversas razões e 1001 dificuldades, né? Então é óbvio que eu sei que talvez não seja possível, certo? Mas qualquer esforço que você fizer, qualquer meia hora por dia que você conseguir, certo? A mais, vou acordar meia hora mais cedo, dormir meia hora mais tarde, vou cortar meu tempo de almoço pela metade, certo? Qualquer coisa que você fizer, imagine, meia hora por dia, vezes 7 dias, 3 horas e meia, certo? No final de um mês, nós temos aí 14 horas a mais de estudo. Não é pouca coisa, certo? Então é de grão em grão que a galinha enche o papo. Se você puder conseguir férias, tirar uma licença, certo? Use os finais de semana, de qualquer forma, para aumentar o seu tempo. Nesse caso, o final de semana, que é o que abre mais espaço para você ter um pouquinho de esforço extra, você use para fazer as listas de exercícios, certo? E usar os seus resumos e fichamentos e coisas que você tenha, revisão de alguma obra mais básica que você tenha lido, que você já esteja com uma situação bem referenciada, certo? Para utilizar, ok? Essa é a melhor estratégia que você tem, além de tentar encontrar tempo e ganhar tempo. Eu sei que é difícil. Mas eu tenho minha esposa, meu namorado, minha namorada, tenho meu filho, tenho tudo, tenho meu trabalho. Todas essas coisas são verdade, ok? Mas nesse momento, muita calma nessa hora, precisamos manter o equilíbrio, manter a calma, conversar com as pessoas, porque as nossas famílias, os nossos cônjuges, né, as pessoas que estão envolvidas com a gente ao longo da preparação, elas querem que a gente passe, né? Então, nesse momento de reta final, é um momento que a gente pode discutir e tentar negociar um pouco de compreensão. E o mais importante é que não adianta você se deixar consumir pela ansiedade. Também eu sei que parece fácil falar, ok? Mas se você ficar ansioso porque você tem pouco tempo para dedicar e você não vai conseguir fazer tudo que você quer, você vai acabar, na verdade, ficando paralisado e não fazendo nada, certo? E ao não fazer nada, você está se auto-sabotando. Então tem que tentar fazer o maior esforço possível para controlar a ansiedade ou pelo menos gerenciá-la num nível em que seja tolerável e manejável. Se você não vai conseguir fazer tudo que você quer e você tem o senso realista do tamanho do programa do CACD, o melhor que você tem a fazer é faça o melhor que você puder com as aulas, faça o melhor que você puder com as listas de exercício, confie nos seus professores, né, que essa organização vai permitir que você faça uma revisão mais eficiente do que você imagina. De novo, não vamos esquecer, de grão em grão a galinha enche o papo, certo? Se você
simplesmente não for colocando os grãozinhos lá no seu papinho, você não vai conseguir chegar na prova no nível que você precisa. Então, você tem pouco tempo, não tem problema. Tente arranjar tempo extra, né? Qualquer meia horinha por dia já ajuda. Use o seu final de semana ali para poder fazer as listas de exercícios, usar seus resumos e fazer revisões mais diretas. E principalmente não se desespere, porque se você ficar desesperado por causa do tempo que você tem para dedicar, você vai estar simplesmente assinando a sua sentença de reprovação, certo? E aí você pergunta, professor, é possível passar com pouco tempo de dedicação, assim, de horas dedicadas? Sim, é possível. É possível. Significa que é fácil? Não, não é fácil. Obviamente, isso depende de como vinha a sua preparação antes, mas é possível. Não necessariamente o tempo de dedicação integral significa que você vai alcançar o melhor resultado. Quer dizer, muitos erros podem ser cometidos, certo? Então, por exemplo, a ansiedade que pode que atinge, pode prejudicar uma pessoa que está ali com poucas horas, porque ela tem poucas horas, pode prejudicar uma pessoa que tem dedicação integral, porque ela fica muito ansiosa por causa da quantidade de recursos disponíveis. Meu Deus, tem muita coisa para fazer, eu quero fazer tudo, tem muita coisa, e acaba não conseguindo fazer, ela se perde na organização, começa a fazer maratona de aula. Meu Deus, eu tenho muita dificuldade aqui em microeconomia, isso usa 50% do tempo tentando resolver a dificuldade de microeconomia, o que não é nada contra a disciplina de economia, mas 50% para uma disciplina só, um ponto do programa, você tem mais 7 matérias para estudar, certo? E você precisa passar em todas, você precisa ir bem em todas. Então você tem que ter uma noção muito clara de como organizar e fazer essa distribuição. Isso demanda muita disciplina e muita força de vontade. É sacrificante, certo? É realmente sacrificante. Isso a gente precisa ter na cabeça, mas o fato de você ter pouco tempo para dedicar não significa que você está condenado a não passar. O fato de que você tem tempo integral para dedicar também não te garante nada, porque você pode fazer uma péssima utilização desse tempo. Na dedicação parcial, a mesma coisa, certo? Eu acho que a única grande diferença aqui é que quanto menos tempo você tem, mais desproporcional fica a influência do quão disciplinado você é, certo? Porque, claro, se você tem tempo de dedicação integral, você tem alguma margem para cometer um errinho aqui e ali, né? Obviamente não se você errar 50% da sua organização, né? Mas em uma patinadinha aqui e ali tal, você tem uma margem de manobra. Se você tem pouco tempo, quer dizer, se você tiver, sei lá, 25 horas por semana, você só vai poder assistir às aulas, certo? Assistir às aulas e ver as listas. E você utilizar 12 horas por semana para uma disciplina só ou para duas, você está negligenciando outras 6. Isso realmente vai prejudicar. Então, quanto menos tempo você tem para dedicar, mais é necessário que você seja disciplinado e siga um regime bastante estrito de estudos, certo? Se você tem mais tempo, também é para você ser disciplinado, você também tem que seguir um regime estrito de estudos, mas você ainda tem margem ali para uns 10% de equívoco, certo? O que não dá direito de você simplesmente incluir esses 10% de equívoco, né? Não, eu vou dar uma patinada aqui 10% toda semana. E nesse ponto aqui é muito importante, isso vai ser motivo, inclusive, de uma outra live que vai acontecer na semana que vem, né? Que nós vamos sair um pouco aqui dos estudos mais específicos, falar das matérias da organização, e nós vamos falar de preparação para o CACD e saúde mental, certo? Depressão e ansiedade. Professor, senhora precisa... Não se preocupem. Teremos uma psicóloga convidada que é especialista nesses assuntos e que vai vir aqui conversar com a gente, né, sobre depressão, ansiedade e esses estudos de alta performance, né, que inclui os concursos públicos, muito no Brasil, né, a terra dos concursos públicos, e também doutorado, mestrado, mas aqui nós vamos fazer uma aplicação, uma abordagem específica para o CACD e para que os candidatos passem no CACD, os diferentes perfis, né, de pessoas que estudam. Quer dizer, eu terminei a faculdade há algum tempo, minha família está ajudando, está pagando meus estudos, tem muita pressão, eu estou tentando CACD há algum tempo, meus recursos estão acabando, minha carreira está paralisada, o que eu faço? Né,
esse tipo de questão. Eu estou estudando, mas a minha vida fora está uma bagunça, eu não consigo me concentrar, né? Todas essas coisas vão ser tratadas aqui num foco específico para os candidatos do CSD, certo? Mas isso, por que eu levantei esse tópico aqui? Porque esse é o ponto que pode simplesmente destruir a organização do seu estudo, certo? Não estou falando do seu resultado, mas destruir a organização do seu estudo, inviabilizar uma organização viável do seu estudo. Quer dizer, eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso, tudo e tal, pá, vou me atirar aqui. E aí você fica uma semana inteira estudando uma coisa só, né? E eu acho que isso é compreensível, né? Porque você tem um bombardeio de informação, né? Você entra num grupo do Facebook, tem lá 15 professores, incluindo eu, né? Eu não estou me excluindo disso, né? Você tem lá 15 professores, 10 cursos e 300 pessoas lá dizendo, não, porque tem que estudar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aqui é o melhor, isso aqui é o pior, fulano não presta, fulano é bom, fulano é lindo, fulano é feio, tal, não, isso é assim que se faz, não, você tem que fichar tudo, você não tem que fichar nada, você tem que estar plantando bananeira, né? Vamos estar dormindo, né? Botar um podcast aqui de política internacional enquanto a gente dorme para assimilar o conteúdo, tal. Tem todos os tipos de coisa, né? Pode ficar 10 horas por dia lendo com a cara nos livros. Não é exatamente isso que eu recomendo nos estudos, mas há quem diga que é, né? Não totalmente assim. Então vai ter todo tipo de metodologia, então é muita pressão, entendeu? Você fica assim, você entra num grupo de WhatsApp, né? Quer coisa melhor que, ou pior, né? Que grupo de WhatsApp para gerar ansiedade, né? Tá todo mundo lá, e aí começa a debater, não, fiz isso, fiz aquilo, compartilha esse material, aquele outro material, não, toma aqui o link de tal curso, a aula, compartilha sem, não sei o que, é muita coisa, e a pessoa fica pressionada, entendeu? Ela pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Onde é que eu vou parar? O que pode ser possível aqui? Eu não tô fazendo o que todo mundo tá fazendo, vai dar errado e tal, mas calma, porque não é assim que funciona. Se fazer o que todo mundo faz desse certo, o concurso terminava empatado, ok? Obviamente que nós estamos falando de uns princípios gerais, mas, de novo, nós temos que pensar aqui quais são as variáveis que nós estamos aplicando, certo? Tenho o tempo integral, é um tipo de preparação. Tem o tempo semi-integral, parcial, outro tipo de preparação. Tem o pouco tempo, quer dizer, isso é o meu terceiro turno do dia. Tem um pouco tempo, é outro tipo de preparação. Para todos os casos, o que se aplica é, nesse momento de revisão, aulas e cursos com base em exercício, em primeiro lugar, certo? Isso se mantém para todos. E os exercícios, né, também se mantém para todos. E depois, o esforço extra que se distribui de uma forma diferente. Mas mais importante do que você ficar pensando no que você não está fazendo, é você se concentrar no que você está fazendo, certo? Porque você tem que chegar lá na prova e você tem que pensar, eu sei essa resposta, eu confio aqui no estudo que eu fiz, certo? O professor tal lá, pensando aqui, para quem está só vai ter tempo de assistir aula, praticamente, né? Não, o professor tal lá deu essa aula, isso aqui é tal coisa, tal, a resposta é essa, vou botar aqui, é certo ou é errado, ok? Você tem que confiar no seu estudo, e se você ficar o tempo todo apavorado, o tempo todo lá, você vai meter a cara no livro, vai meter a cara na aula, e fica lá pensando, meu Deus, mas é a outra aula que eu não estou vendo, mas tem muita coisa, mas a minha dificuldade, sei lá, em microeconomia, economia internacional, ou os tratados de limites, vamos sair só de economia aqui, né? Botar outra coisa. Meu Deus, vocabulário de inglês e tal. Se você ficar pensando nas outras coisas, você não está sequer se concentrando naquilo que você está fazendo naquele momento. E é o que você está fazendo naquele momento que vai decidir se você vai ser aprovado ou se você não vai ser aprovado. Um dos grandes dilemas da prova objetiva é que não necessariamente o seu resultado reflete o seu nível de conhecimento, certo? Então, obviamente tem distorções para o lado bom também, quer dizer, você vai com um nível de conhecimento não tão alto e você não está tão preocupado, porque você acha que você não tem chance de passar, e aí você responde com tranquilidade, os seus chutes dão certo e você passa, certo? E outra pessoa que dedicou mais tempo de estudo que você, ou está mais bem preparado, porque vem se preparando há mais tempo, né, chega lá muito nervosa, muito ansiosa, não sabe distribuir o tempo, organizou a preparação da revisão de um jeito muito mal distribuído, né, entre as matérias, com uma proporção ruim,
Aí chega na prova e fica apavorado, meu Deus, e tal, e não consegue responder. Depois passa um dia, depois lá, 2 dias, pega o TPS e vai ver aqui, meu Deus, como é que eu não sabia isso? Como eu não errei? Então, esse controle, né, essa disciplina mental é importantíssima para o seu resultado. É 50%, na verdade, né? 50%. Se você não tiver o conhecimento necessário, você já está contando com a sorte, né? Contando aqui que você chegou lá, que você estudou, você fez tudo que você podia, ok? E aí você não pode deixar que esse tipo de pensamento prejudique seu estudo. Já tive alguns alunos assim, tenho ainda, né? Mas um deles, não vou citar nomes aqui, mas ele vai saber que eu estou falando dele quando eu assistir, era 2 anos atrás, era muito ansioso. Ele estava lá estudando e estava pensando, meu Deus, eu estou lendo isso aqui, mas eu podia estar estudando economia, ou francês, ou tal coisa. Sim, você podia, mas quando você está estudando francês, você não está estudando espanhol, não está estudando PI, não está estudando geografia. Quando você está estudando geografia, você não está estudando história do Brasil, não está estudando inglês, não está estudando português. Quer dizer, é assim mesmo, você tem que se concentrar no que você está fazendo, certo? Se concentre no que você está fazendo, siga o cronograma que você pode seguir das aulas e dos exercícios aplicados a todos os casos, as proporções de esforço extra maior para quem está na dedicação integral, um pouco menor para quem está na dedicação parcial semi-integral e um pouco menor para quem... pouca, né? Então você precisa arranjar tempo aqui se você está no terceiro turno, certo? Então esses são os princípios básicos de como gerenciar o tempo na preparação para a revisão, né? Na revisão para o TPS-CACD. Deixando claro que nada do que eu disse aqui se aplica necessariamente à preparação de médio e longo prazo ou na preparação de segunda e terceira fases, ok? Quero deixar isso bem claro. Estamos falando aqui desses últimos 2 meses de reta final da prova. Certo? Dito isso, então, podemos abrir aqui para quem tiver